Quem aqui fez aniversário essa semana? O Levi. O Otávio. Oi? É hoje o Otávio? Nosso Otávio. Você dia 20? Rapaz, é todo mundo agora. Palmas para o Otávio. Atenção, atenção, Otávio é hoje. Otávio, se aqui fosse o Coco Bambu, o garçom ia falar assim para você: você não precisa pagar. Mas aqui não é o Coco Bambu. Amém? Olha só, quem mais? O Levi, o Otávio, mais pessoas da família? Tem mais gente que eu não vi levantar a mão? Levi, você, o que você ganhou de presente, Levi? Ninguém deu nada? Ah, bom. Ah, bom. Oi? Uma camisa. E linda, né, Levi? Se você falar que não. Quem fez aniversário neste mês? Nesse mês. Não nessa semana. Tem gente aí? Lá? Quem? O Lucas. Parabéns, Lucas. Deus te abençoe. Nem chamou a gente para o bolo, né? E a esposa sabe fazer bolo. E é cada bolo, gente. Mais alguém além do Lucas, nesse mês? Lá atrás. O Zé. Ele está aqui, não, né? Então você manda um abraço, parabéns para ele. O Zé. Quem lembra da história? Quem estava aqui quando eu contei a história do Chorão que morreu? Quem lembra? Eu vou pedir para vocês orarem pelo Chorão. O Zé foi essa semana lá, eu falei: Zé, olha o Chorão. Ele olhou e falou: pastor, tem um restinho de vida aqui. Não morreu 100%. Eu não sei como é que morre 80%. Mas ele falou que tem um restinho de vida. Ele falou: é muito difícil, pastor, ela vai morrer mesmo e não tem o que fazer. Porque está assim, você olha e fala, está morta, que foi o que eu falei. Mas quando o Zé falou que tem um restinho de vida, enquanto a vida há, eu vou orar pelo Chorão. Eu não sei se é porque eu quero o Chorão de volta ou porque eu não quero gastar com outro Chorão. Amém? Legal. Aniversário. E para vocês que levantaram a mão, como é que foi esse ano? O ano que passou? Não precisa contar, porque são 365 dias. Mas teve luta, não teve, Levi? Teve dificuldade, não teve? Teve prova. E imagino que teve para todo mundo. Ontem, 24 de fevereiro de 2023, foi aniversário de 1 ano da guerra na Ucrânia. Não parece, né? Quando a gente pensa na guerra da Ucrânia, parece que tem 2 meses. Mas passou 1 ano, saiu do noticiário, a gente começou a falar de outras coisas e completou 1 ano. Eu perguntei para o Levi como é que foi o ano dele. O ano lá dos ucranianos, esses últimos 365 dias, eles trazem a marca de 210 mil mortos até agora. O Levi falou que ganhou uma camisa. Ontem, dia 24, foi aniversário. No dia 20, portanto, 4 dias antes do aniversário de 1 ano, o Biden, presidente dos Estados Unidos da América, visitou Kiev, a capital ali da Ucrânia. Sabe o que ele deu de presente, Levi? 500 milhões de dólares. Dá para comprar muitas camisas. Mas sabe, Levi, eu preferiria ganhar uma camisa. Ninguém dá 500 milhões de dólares sem ter um interesse. Entendeu? Ninguém. E a luta ali continua. Mas dia 14 de maio vai ter um outro aniversário importante aqui na nossa terra. É o aniversário de 75 anos de Israel, da nação de Israel. Desde quando Israel
na ONU, em 1948, foi reconhecida como nação. Mas Israel, a sua história data de 35 séculos. São 3.500 anos de história. A sua principal cidade, Jerusalém, tem 30 séculos. São 3.000 anos de história de Jerusalém. Nesses 3.000 anos, em números arredondados, Jerusalém, ela foi resgatada, destruída 12 vezes. Ela foi sitiada 20 vezes. E ela foi sequestrada, ameaçada e temporariamente dominada 50 vezes. A velha Jerusalém resiste. A velha Jerusalém que muitos homens e poderes e impérios já quiseram varrer do mapa, ela resiste. A velha Jerusalém continua recebendo excursões de turistas do mundo inteiro, que apesar da sua história e dos seus riscos, querem ir para Jerusalém, pisar nas terras onde Jesus pisou. Praticamente todos os turistas que vão a Jerusalém voltam falando as mesmas coisas. Foi emocionante. Saber que Jesus esteve por aqui, os apóstolos, os profetas. Saber que histórias bíblicas que eu leio, que são pregadas na minha igreja, elas aconteceram aqui nessa terra. As pessoas choram, as pessoas se emocionam. Muitos vão para lá para se batizar nas águas do Jordão. A velha Jerusalém resiste. Só que esta velha Jerusalém que resiste a ameaças e ataques, ela aparece no último livro da Bíblia. E os tempos vão piorando e eu e você estamos sentindo na pele os tempos piorarem. Eu e você sabemos que as coisas não estão fáceis e que elas vão ficar mais difíceis para mim e para você. E aí tem um momento, em Apocalipse 17, logo no versículo 1, que um anjo chega até o apóstolo João, que é quem escreve o Apocalipse, é o mesmo autor do Evangelho de João, é o mesmo João, e ele vai levar João para uma visão, falando desse tempo que nós estamos vivendo, mostrando o caos que nós estamos enfrentando. Pode ficar sentado por enquanto. Se você tiver com a sua Bíblia, eu vou ler aqui o 17, só para você ter uma noção. De 1 a 5. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. E falou comigo, dizendo-me: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e abominações da terra. O capítulo 17 de Apocalipse, ele está caminhando para o final da história. E no final da história, João, ele está assim, ele está de queixo caído com todas as revelações que ele já recebeu até aqui. E o anjo pega ele, e o texto fala que levem ele em espírito para um deserto, e ele vê uma figura de uma mulher, vestida de escarlate, de púrpura, e ela está montada sobre uma besta.
E aí ele termina no versículo 5 falando que na sua testa tem um nome, Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, de todas as prostitutas, por causa das suas abominações. Para a gente entender essas figuras todas aqui, João ele é levado por esse anjo para ver o quadro caótico do mundo nesse tempo. Babilônia como cidade, na época que João recebe a revelação, já não existe. Babilônia já foi varrida do mapa. Como cidade ela não existe. Mas é impressionante que como conceito, como ideia, como uma ideologia, uma filosofia, Babilônia resiste até hoje. Ela insiste em ficar entre os seres humanos até hoje. Então o que João vê? João vê um conceito, exemplificado numa mulher montada numa besta. A besta, ela simboliza aqui no Apocalipse, todo esse poder corrompido do sistema político, econômico, de artes, de entretenimento, cultural. A besta simboliza todo esse caldo. E a mulher, ela representa aqui para a gente uma igreja apostatada, doente, enferma, que se mistura e se aliança com esse mundo do jeito que ele é. Portanto, quando João olha no deserto, que ele foi levado em espírito pelo anjo aqui no Apocalipse, e ele vê essa imagem, e ele vê esse nome escrito dessa forma, Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, ele está vendo o caos que nós estamos vivendo. Lembrando, a Babilônia real como cidade, a Babilônia que existiu, ela era uma cidade, gente, era a Dubai da época. Assim como eu falei de Israel, as pessoas que vão a Dubai voltam impressionadas. Caramba, os caras construíram uma cidade no meio da areia, do deserto, que é tudo artificial em Dubai. Só que os petrodólares são poderosos. Os caras construíram, os caras fizeram. Então, a Babilônia, ela tinha rios cristalinos que cruzavam no meio dela. As muralhas de Babilônia, para você ter uma ideia, é absurdo o número que eu vou te falar. Os muros de Babilônia, eles tinham a altura de 100 metros. Cara, acho que nem o Homem-Aranha escalava isso para poder pular e assaltar a cidade. 100 metros. A largura do muro, a história diz que era possível passar pelo muro 2 carros. Os carros na época são aquelas bigas, as charretes. Então dava para passar 2 juntos, lado a lado, caminhando por cima do muro. Então Babilônia, ela era ostentação pura. Babilônia, ela tinha mais de 1000 deuses que eram adorados. Babilônia, ela consagrou a prostituição, a fornicação, a pornografia em toda a sua cultura e a sua gente. A pornografia, a prostituição tinham um caráter de coisas sagradas e eram praticadas em cultos públicos. E João, quando Babilônia já não existe, ele é chamado, ele é levado pelo anjo e ele tem essa visão dos últimos tempos, capítulo 17, eu acabei de ler para você, final da história, como é que está o mundo, como é que está o caos no mundo? Está desse jeito. A visão que ele tem no deserto é de uma mulher assentada sobre uma besta. O texto que eu li, se você manteve a Bíblia aberta, diz que ela está muito bem adornada, muito bem vestida, ela tem muitas joias, muito ouro, ela impressiona. E tem um detalhe aí, nesses 5 versículos, ele diz que numa das mãos, ela segura uma taça de ouro. Tem um simbolismo aqui, que você está assistindo nesse tempo. Quando nós temos coisas muito sofisticadas, luxuosas, é mais fácil do ser humano ser seduzido a praticar e a consumir pecado. Eu vou te explicar. Eu nem vou falar na minha época, porque é coisa recente.
Mas coisa de 1, 2 décadas atrás, cara, boteco era frequentado por quem? Vamos usar uma palavra bem popular, pingaiada. Não é assim? Pingaiada. E o que você via no boteco? Uma mesa de sinuca furada, ondulada. Eu não sei como é que os caras... Bom, mas também o cara está com o caco cheio, ele não precisa de mesa reta. Qualquer bola é bola. Qualquer taco é taco. Não precisa estar nivelado. Pô, e os caras... E você passava com o teu carro, com o teu ônibus, você falava, caramba, que vida miserável. E a pessoa gosta daquilo. O que servia lá? Você via nos churrascos, nos eventos, sabe? Você via aquela coisa grosseira do homem, do pingaiada, do cara já entregue para o álcool, com a garrafa na mão, com aquele copo de requeijão na mão. Sim ou não? Não era assim? Mas aí um pessoal do mal, que atende pelo nome de publicitário, entenderam? Pessoal do marketing, entendeu? Entendeu, Maicon? Esse pessoal começou a falar, não, espera aí. Se a gente sofisticar o negócio, isso vai ficar chique, até para menininha. Aí os caras, a indústria do design entra em cena. Vamos combinar, eu sou apreciador do design. Garrafa bonita é garrafa de bebida alcoólica, sim ou não? Cara, as garrafas de vinho, de uísque, de cerveja, as long neck, mini neck, gordo neck, cara, o design te atrai. Se não te atrai, me atrai. Porque os nossos olhos carnais são atraídos por belezas. Pelo lixo do boteco não me atrairia. Pô, a geladeira da Heineken nos mercados é verdinha. A luz brilha. Você parece que ouve aquele som. Tem irmão que fez assim. Tem irmão aqui que salivou. É o pessoal do mal, do marketing, publicitário, fez faculdade de sociologia e comunicação. E aí, garotas de classe E, D, ok, de classe A, B, C, elas se acham o máximo no esquenta, lá no posto da Norte Sul. Umas meninas tudo bombada, tudo bem vestidas. A roupa delas custa uns 20 mil reais para sair naquela noite. Com as suas garrafinhas, porque elas se acham o máximo. Antes elas não achavam. Uma geração atrás elas não achavam. Mas ficou, dá status. É chique. É elegante. É isso que João viu. Na época do meu pai, na nossa época, né, Mauri? Carro, tinha a Vox, a Chevrolet e a Ford. Não tinha Fiat, essa praga que chegou. E o modelo, você comprava um carro, a Variant, o TL. Quem sabe o que é TL? Levanta a mão. Ó, IAP do Parque. Essa igreja me surpreende. Então, olha só. Você comprava o carro, o modelo durava 20 anos, não envelhecia. Hoje, você compra um Civic, paga 150 mil reais. Dá 3 meses, a Honda está falando do novo modelo. Da nova lanterna. Do motor que agora... Os caras descobriram que o design atrai e fisga você. 99% dos caras que compram um carro, quando eles estão na concessionária saindo com um carro, eles já estão pensando qual carro que eles vão comprar daqui a um ano. Porque ele já viu propaganda do lançamento.
E ele fala, oh, quando que vai chegar isso no Brasil? Pelo amor de Deus, pô, como é que eu vou viver no Brasil sem esse tipo de carro? É um negócio sem noção. Então, o João, ele viu isso, gente. Ele viu esse tempo. Ele viu esse tempo que está engolindo toda uma geração, esmagando, sufocando e acabando com uma geração. E uma geração que está achando o máximo tudo o que está acontecendo. Porque confunde as coisas. E esquece valores. Nesse quadro caótico, porque, sabe aquela expressão que a moçada usa muito nos memes? Isso a Globo não mostra. Sabe? Isso virou uma piada. A mídia não vai mostrar. A mídia não vai mostrar as garotas e os garotos que começam a ter, sabe, um ataque alcoólico, uma overdose, e vão ficar embaixo de um chuveiro gelado na sua casa de roupa e tudo, para passar aquela bad. Não vai mostrar. A mídia não vai mostrar um monte de gente que está superlotando os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, pedindo ajuda. E se você falar para a turma que você precisa de ajuda, a turma vai rir de você, então você fica quieto e sofre sozinho. Seu amigo, né, Maico? Maico, se você soubesse o que se pratica hoje no carnaval, não dá nem para te falar, Maico. Ou seja, o amigo do Maico sabe que o Maico é crente, conta para o Maico que está errado, ele vai e ele sabe que o Maico não pode nem saber. Ele pensa que o Maico é um santinho. Nós sabemos que não. Te lembro do verão passado, Maico. Estamos juntos, viu, Maico? Somos miseráveis pecadores. Mas nesse quadro caótico da história do planeta, final dos tempos, ufa, João está lá no deserto tendo essa imagem, mas aí o anjo vai chegar de novo, e aí vai vir ajuda de fora. E agora eu quero que você fique em pé. Aí no Apocalipse mesmo, se você está com a Bíblia aberta, capítulo 21, de 1 a 5, olha o que João vai ver. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas, elas são passadas. Fecha os olhos. Senhor, glória a Deus. Obrigado porque concedeste essa visão ao teu servo João, e ele escreveu e compartilhou com a gente. Porque se a gente terminasse as visões da história do planeta no caos, nós não teríamos esperança, Pai. Mas obrigado porque concedeu ao teu servo contemplar a nova Jerusalém que do céu desce para os seus filhos. Fala conosco, Pai. Nos ensina agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. É muito legal quando você pensa no texto: eu, João, vi a santa cidade que de Deus descia do céu. Tudo aqui no Apocalipse, quando a gente fala em nova terra, trata-se de restauração. A nova terra onde nós viveremos é essa terra. É esse planeta que será purificado e restaurado.
Eu e você, nós receberemos, se Deus nos der esta graça, um corpo glorioso, mas nós seremos transformados. Esse nosso corpo, Paulo usa essa expressão, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo que Deus tem ciúmes. Por isso ele fala, vocês são templos do Espírito Santo, então toma conta do teu corpo, veja o que você faz com o teu corpo, porque esse corpo de alguma forma misteriosa, que eu não sei explicar para você, ele será transformado. Não é que vai surgir um corpo do nada, mas é esse corpo que será transformado e viveremos eternamente com o Senhor num corpo glorioso. É por isso que eu não gasto dinheiro com academia. Teremos um corpo transformado, glorioso, entendeu? Essa papada, não é possível que no corpo glorioso vai ter essa papada. Mas a Nova Jerusalém, presta atenção, a Nova Jerusalém, ela não será restaurada, ela é nova. A Nova Jerusalém é uma nova cidade, o texto é claro, ela desce do céu. A Nova Jerusalém, ela está preparada para que os salvos habitem nela. Essa terra vai ser restaurada, e a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu. E ela vai pousar lá, nessa terra santa, Israel. A Nova Jerusalém. Então, é incrível quando a gente começa aqui no Apocalipse capítulo 20, e vai vendo, ela é preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então presta atenção, a Nova Jerusalém aqui, ela tanto é a igreja, quanto ela é uma cidade. Porque olha a expressão que João, inspirado pelo Espírito, revelação de Deus para ele, a expressão que ele usa, ela foi preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ela é uma noiva para Jesus Cristo. Eis aí o tabernáculo de Deus, ele vai habitar com vocês para sempre. O verso 4, Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, não tem mais morte, não tem tristeza, não tem choro, não haverá mais dor, porque as coisas antigas já passaram. E aí, aquele que está no trono diz, eu faço novas todas as coisas. E ele disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Do verso 6 até o 8, vem toda a confirmação, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu garanto tudo isso que eu estou falando. Bom, aí a gente vai chegar aqui no versículo 9. E o versículo 9, porque agora você tem que entender que João, ele está impressionado com o que ele está vendo. Pensa que até agora ele só viu desgraça na história do planeta. E agora aqui no capítulo 21, ele vai começar a ver uma cidade que ninguém nunca viu. E essa cidade, ela é harmonizada com a igreja, a noiva. Então agora o que ele vai ver aqui é um grande contraste. Olha os versos 9 e 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas. Esse anjo que vai até João é o mesmo anjo lá do capítulo 17, que pegou João e levou em espírito para o deserto. Então presta atenção aí, ó. E falou comigo dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. A primeira coisa que João vê é um contraste. Apocalipse 17, 3, o anjo leva ele para um deserto e ele vê uma mulher que é uma meretriz, é uma prostituta sentada sobre uma besta. Não é a imagem que a gente leu agora há pouco? Agora aqui, nos versículos 9 e 10, o anjo pega ele e leva ele
para uma montanha alta. Tem um contraste aqui muito forte. E agora, lá ele via a meretriz, aqui ele vai ver a noiva. Lá ele vai para um deserto, é lugar baixo. Deserto é lugar de vida difícil. Deserto é lugar, sabe, escasso. É um lugar deprimente, é lugar de solidão. É lugar de muito frio à noite, muito calor de dia, é insuportável. Deserto é lugar de paisagem ruim. Você só vê areia, areia, areia. Não te dá esperança. Deserto é lugar onde você enfrenta a sede, a fome, e você anda, anda e não acha um lugar. Mas para ver a noiva, o anjo pega João e leva ele numa alta montanha, para ele poder divisar a bênção, para ele ver uma outra imagem. Então, é incrível quando a gente começa a pensar nesses contrastes. João, ele precisa de alívio para a sua alma e para o seu coração. Então, agora o anjo deve ter chegado para João e falar assim, não, agora calma, que agora a coisa vai melhorar. E é muito legal você pensar que essa visão chega no meio do caos, porque ele mostrou a história como é que ela está, e agora esse contraste mostra uma ajuda que vem de fora. Porque o texto é claro, a cidade ela vem da parte de Deus, ela desce do céu. Tem momento na minha vida e na sua vida que nós não teremos ajuda nessa terra. Não teremos ajuda nessa terra. A minha esposa acabou de falar comigo antes de começar esse momento. E a gente não pode compartilhar com vocês porque a família pede para não compartilhar. Mas de uma pessoa que está desesperada agora, dentro de um hospital. Eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Porque foi descoberto um câncer. Mas a pessoa está apavorada. A pessoa já está chorando com os seus amados em volta, já querendo, sabe, falar de testamento, disso, daquilo, porque a pessoa está absolutamente desenganada, desesperada. Então, o detalhe aqui, a Nova Jerusalém vem do céu e te dá uma nova esperança. E ela vem do céu e é uma ajuda de fora. Tem momentos que eu e você precisamos de uma ajuda de fora. A sua família não vai ajudar, a sua igreja não vai ajudar, o seu bairro não vai ajudar, a sua empresa não vai ajudar. E aliás, e não é porque não querem ajudar. A sua família já ajudou até onde pôde. A tua igreja foi até onde deu, a empresa foi até onde deu, mas o teu problema é tão grave, é tão grande que ninguém mais ajuda. Aí o anjo do Senhor vem, pega João e leva ele para um alto monte e fala, presta atenção, lá embaixo é o caos, lá embaixo é a tragédia, lá embaixo é a Ucrânia contra a Rússia, lá embaixo é toda a calamidade da pornografia, lá embaixo é só tragédia, desespero, pecado, destruição e morte. Mas agora eu te coloco num alto monte, olha para cima, porque de lá vem o teu socorro. Quando João escreve, eu imagino que João ficou tão impactado e ele ficou tão assim, absurdado com tudo que ele viu e com as lições que ele teve da Nova Jerusalém, que ele começa a escrever e, na minha opinião, ele escreve na mesma expectativa, ele quer que eu e você também tenhamos os mesmos impactos. E aí ele compartilha comigo, com você, as lições que ele teve. Eu vou ler para você aqui. E a primeira delas, de 11 a 14. Tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra. Tudo que eu estou lendo agora para você aqui se refere à Nova Jerusalém que desce do céu. Semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões, ao norte, 3 portões, ao sul, 3 portões, ao oeste, 3 portões.
E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Nova Jerusalém, ela preserva a palavra. Presta atenção, porque tudo aqui que eu vou ler para você agora é símbolo. E é difícil a gente entender isso se a gente não mergulhar aqui no texto. A Nova Jerusalém, ela preserva a palavra. Ele olha, e ele vê, e ele narra isso para a gente. A Nova Jerusalém, ela tem 12 portões, 3 em cada lado. Ele diz que nesses portões tem 12 anjos. E cada portão tem o nome de uma tribo das 12 tribos de Israel. Aí ele vem e fala do muro. E fala que o muro, os 12 fundamentos do muro, recebe cada fundamento o nome de um dos apóstolos. Ele diz que, ele começa, no versículo 11, falando que a glória ali é muito grande. Portanto, eu tenho, na Nova Jerusalém, quando ele fala dessa glória, e quando ele fala do muro alto, do jaspe, luzente como um cristal nesse muro, ele está falando de esplendor e de segurança. Tudo que a gente quer. Você quer segurança. Por que que a Nova Jerusalém preserva a palavra? Presta atenção, nos portões, nos 12 portões, o nome das 12 tribos de Israel. No muro, o nome dos 12 apóstolos. Somente para teólogos e para crente que gosta de ficar brigando, é que existe uma divisão, Velho e Novo Testamento. Mas na Nova Jerusalém, o fundamento, ele harmoniza o velho, as 12 tribos, com o novo, os 12 apóstolos. A palavra é que sustenta essa igreja. A palavra é que se preserva na Nova Jerusalém. O jaspe é uma pedra que hoje em dia eu estudei pra caramba, fui atrás, achei um monte de informação, mas as pessoas não têm mais um jaspe como esse aqui. Mas tem o ouro. Diz que a cidade é de ouro. A gente não canta, Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Quem lembra aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Aham. Mas o texto não é só rua, a cidade toda é de ouro. Na tabela periódica, o ouro, ele recebe o nome de rei dos metais. Por quê? Porque ele é um metal que ele resiste a qualquer tipo de oxidação. Ele é puro. Na tabela periódica, o ouro ele tem o símbolo A grandão com um U pequenininho, Au, que vem do latim aurum, que significa no latim aurora perfeita. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A aurora são os primeiros raios do sol. A aurora é quando o dia está começando e os primeiros raios do sol aparecem. A Nova Jerusalém, ela será para mim e para você uma aurora perfeita. Ela tem essa ideia. Portanto, a palavra que, quando a gente anda nos caminhos do Senhor, e a palavra é lâmpada e luz para os nossos pés, diz o texto bíblico que a gente caminha até que a estrela da alva apareça, até que a aurora seja perfeita e seja um dia perfeito para mim e para você. É impressionante quando a gente vai pegando a descrição da Nova Jerusalém como sendo uma noiva, como sendo gente. E a gente vai se relacionando com ela, para mim, para você, a nossa vida. Aí a gente caminha aqui no texto, do versículo 15 ao 18. Olha como é que está escrito aqui. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade,
e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade era ouro puro, semelhante ao vidro limpo. Então aqui, a Nova Jerusalém, ela preserva a perfeição. Você pega a medida aqui, ó, esses estádios, eu fiz a conta, dá mais ou menos 2.200 metros. E a gente está falando aqui de uma cidade, pela descrição, que ela é quadrada. 2.200 para lá, 2.200 para lá, 2.200 e para cima. É um cubo. 2.200 metros, daqui em Brasília, são 1.000 metros, são 1.000 quilômetros, não é isso? Imagina essa distância dobrada. É uma cidade meio absurda. Está falando em quilômetros aqui. É um negócio absurdo da gente pensar. E aí o texto dá essa construção para mim e para você. Agora, olha os versículos 18 e 19. 19 e 20, desculpa. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Se eu pegar 12 pedras dessas e colocar na tua frente, você sabe identificar? Sim ou não? Alguém sabe? Deixa eu ver. No máximo a esmeralda. Se não tiver outra verde. Se tiver duas verdes, eu já vou ficar em dúvida. Não é isso? A Nova Jerusalém, ela preserva a pureza. Presta atenção. Aqui está falando do muro. O muro tem 12 camadas no seu alicerce. Cada camada é um tipo de pedra. E é uma joia pura. O texto falou que os fundamentos são os 12 apóstolos. Eu e você, para Deus, nós somos uma joia, cara. A ideia de 12 pedras diferentes significa que nós todos somos diferentes, mas a gente precisa, em pureza, termos unidade, para servirmos ao Rei, aquele que manda na Nova Jerusalém. Aí, olha como termina, do 21 até o 27. E os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua honra e glória. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Presta atenção. Nesse final, a Nova Jerusalém, ela preserva a adoração. Vem comigo se você está com a Bíblia aberta. A gente acabou de falar dos muros de 12 pedras. Para você não achar que isso é aleatório, e a Bíblia inteira ela trata desse assunto da Nova Jerusalém. Êxodo capítulo 28 fala sobre o peitoral que o sumo sacerdote usava. E no peitoral do sumo sacerdote eram colocadas 12 pedras, exatamente essas. A reforma protestante, ela prega e defende para todos os crentes o sacerdócio universal de todos os crentes. A reforma protestante, ela trouxe o ensinamento bíblico que a igreja medieval tinha
dado um exclusivismo para sacerdotes. Você, para chegar a Deus, precisava de um homem. Chegar nesse homem, para ele perdoar os seus pecados, e para você poder pedir para ele pedir para Deus, para você ser perdoado. Era muito complicado. Mas o sacerdócio universal de todos os crentes diz que eu e você, quando nós dobramos os joelhos, quando a gente fecha os olhos, em pé, deitado, onde a gente estiver, e a gente invoca o nome do Senhor, a gente fala direto com o trono. Amém? Quando você pensa em joias, 12 joias, o que virou joia hoje? Diamantes, pedras preciosas. Virou motivo de vaidade, orgulho, assassinato, guerra. O texto que eu acabei de ler, quando fala que a Nova Jerusalém preserva a adoração, diz que na Nova Jerusalém não entra nada que contamine. Portanto, as belezas Deus vai preservar, amém? Então as pedras, as joias, tudo que Ele criou, serão preservadas. Mas o que contamina sai fora. Aqui as pessoas não têm joias para ostentar, não tem H externa aqui. Aqui é para todo mundo. Se existe um modelo social que será perfeito somente na Nova Jerusalém, acaba a guerra do capital e do trabalho, acaba, porque agora nós estamos na Nova Jerusalém, agora mudou. O texto vai falar que lá não tem sol, não tem lua, não tem templo. Por que não tem? Porque o Cordeiro habita no meio da cidade e a glória dele brilha mais que o sol, brilha mais que a lua, ele é o templo. Presta atenção, lembra que agora há pouco eu falei de perfeição, que a cidade é um cubo? Esse cubo da Nova Jerusalém, que passa a ideia para a gente de infinito, de coisa perfeita, ele é um retrato ampliadíssimo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele tinha no templo 5 por 5, só cabia a arca e o sacerdote. Por quê? Porque o louvor é congregacional. Mas a adoração ela é individual. Presta atenção. Você não pode achar que porque a pessoa gritou mais alto que o cara lá do outro canto, ele adora mais que aquele. A adoração é individual. Às vezes você em silêncio está adorando e o Espírito Santo está recebendo a sua adoração. E eu não estou dizendo com isso que você não deve louvar, gritar e glorificar ao Senhor. O que eu estou dizendo é que a gente não pode cair nesses sistemas que julgam por desempenhos que têm a ver com aparência. É muito legal saber que na Nova Jerusalém, o sol não consegue disputar com o brilho de Cristo. Como é que era no templo? No templo, o Santo dos Santos era habitado uma vez por ano somente pelo sumo sacerdote. Aí tinha o santuário. No santuário só entrava levitas e sacerdotes ministrantes. Aí depois você tinha o átrio de Israel, só entrava varões israelitas. Aí você tinha o átrio das mulheres, somente entrava ali mulheres israelitas. Aí depois, muito longe do Santo dos Santos, distante de Deus, o átrio dos gentios, que era para o resto da humanidade. Em Cristo, divisões e castas acabaram. Na Nova Jerusalém, a gente habita e transita na plenitude de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Você consegue entender agora por que é que João tem uma visão que entrelaça a cidade com a noiva? Eu tenho para mim, porque essa Nova Jerusalém que a gente aguarda, de alguma forma, o Espírito Santo quer que eu e você, a gente viva a Nova Jerusalém já. Porque é atitude, é caráter, são palavras e comportamentos que a gente pode experimentar já na igreja. Que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. O profeta Ezequiel, ele também ministrou
num tempo tão difícil quanto o profeta Jeremias, que nós estamos estudando nas lições bíblicas. Ezequiel, ele ministra num tempo também de cativeiro, naqueles 70 anos de cativeiro. Ezequiel, ele foi levado cativo juntamente com todos os cativos de Israel. Ezequiel, ele tem que pregar para um povo que está preso. Ezequiel, ele tem que levar a palavra de Deus e consolar o povo que está preso, que está sofrendo. O profeta Ezequiel é um cara que ele vai caminhando, ele vai sofrendo, ele vai sofrendo. E eu acho que você nunca se atentou para isso. Mas é muito legal como o profeta Ezequiel chama a Nova Jerusalém. Eu vou ler esse texto para você. Antes de eu ler esse texto para você, eu perguntaria para você: por que é que gente de todas as partes dos Estados Unidos e do mundo se deslocaram nos últimos dias para Asbury? Por quê? Sabe por quê? Porque era dito por todo mundo que passava por lá que a presença de Deus, do Espírito e de Cristo naquele lugar estava irresistível. Eu vi o testemunho de uma família que viajou cerca de 16 horas indo para Asbury. E eles contam que quando eles chegaram na fila eles já sentiram a unção de Deus. E ficaram horas na fila. E eles falaram, a postura das pessoas na fila, você não via ninguém reclamando, ninguém irritado, ninguém exigindo entrar, todo mundo entendendo que tinha que esperar esvaziar para poder entrar, se desse para entrar. Aí, e eu estou falando de uma família pentecostal, hein? É uma família que gosta do fogo no pé, do glória, terra, entendeu? E eles contam que quando eles entraram, o olho lagrimou, a garganta embargou, eles foram para a galeria, e eles contam que foi quase 2 horas, 1.500 pessoas ali na capela, silêncio, ninguém falava nada. E eles começaram a chorar, a chorar. Aí alguém levanta e canta. Aí foi um garoto dar o testemunho e se confessou da vida promíscua que ele levava. Aí eles contando, muita confissão. Muita gente levantando, eu estou entregando a minha vida a Cristo. Aí as pessoas começam a louvar, começam a cantar, viram curas. E não é curas assim, um pastor lá na frente chamando, ó, vem você aqui para orar. Não, a pessoa lá no banco, eu fui curado. Então as pessoas estão indo para Asbury. Cara, porque estão falando, cara, a presença de Deus está ali. Avivamentos acontecem com frequência no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Às vezes o avivamento acontece em uma pessoa. No coração de uma pessoa. E ele se espalha, se for da vontade de Deus que ele se espalhe. Eu vou ler para você entender o que Ezequiel fala. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vale a pena, porque eu tenho a desconfiança que muita gente nunca prestou atenção nesse texto. É o capítulo 48, o último capítulo do livro. Olha que interessante. A partir do versículo 30, eu vou ler para você. E estas são as saídas da cidade pelo lado norte, 4.500 medidas. E os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Bate alguma coisa aí com Apocalipse? Está igualzinho, não está? 3 portões para o norte, o portão de Ruben, o portão de Judá, o portão de Levi. E do lado oriental, 4.500 e 3 portões, que são o portão de José, de Benjamim, de Dan. E do lado sul, os 3 portões, portão de Simeão, Issacar, Zebulon.
E do lado ocidental, 3 portões, de Gade, de Azer e de Naphtali. Agora olha o 35. Em torno de 18.000 medidas. E o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. A Nova Jerusalém, ela é incrível, porque o Senhor está ali. Apocalipse diz que o Senhor estará ali para sempre. E que eu e você viveremos com Ele para sempre. Eu não sei se o Espírito Santo vai fazer isso com todo mundo. E se já está fazendo. Mas eu oro muito para que as crianças, os nossos jovens e adolescentes, os casais, os anciãos, quando você for perguntado aí fora, pelos seus parentes que não frequentam, pelos seus amigos que não têm uma fé, sobre a sua igreja, eu não queria que você perdesse seu tempo falando, não, na minha igreja pode isso e não pode isso. Mas eu queria que você enchesse o coração, o seu olho brilhasse, e você tivesse uma convicção para olhar para a pessoa e falar assim: vai na minha igreja, o Senhor está ali. Deus, Ele não precisa de luzes potenciais piscando. Deus não precisa de fumaça artificial. Deus não precisa de recursos para impressionar ninguém. Deus, Ele só quer um adorador. A Nova Jerusalém é lugar de adoradores. A Nova Jerusalém é o cumprimento de João 4:23. É quando todos os caras que Deus procurou na história foram achados por Ele, estarão juntos. A hora vem, agora ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se a adoração no Santo dos Santos ela é individual, na Nova Jerusalém, a gente vai estar numa multidão adorando. Mas será individual, porque nós seremos um povo coeso. Não tem mais fofoca, não tem mais inveja, não tem mais divisão, não tem mais diferença. Seremos todos iguais em Cristo Jesus para a glória dEle. Por que a gente não pode fazer isso já? Por que a gente não pode viver essa experiência gloriosa já na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja? Por que é que a gente não pode dobrar os joelhos em fé e clamar ao Senhor Deus? Por que a gente não pode chorar as nossas misérias enquanto povo, enquanto nação, enquanto igreja? E escancarar a nossa alma e o nosso peito para que o Cordeiro, Ele habite no nosso meio. A Nova Jerusalém, ela vai descer do céu. Mas quem sobe da terra para habitar é você. É a gente que vai entrar nessa terra. E eu tenho plena convicção de que aqui tem muita ovelha de Jesus Cristo. Você não encontra na Bíblia, para nenhum pastor na Bíblia, nem para Davi, que foi o sumo e grande pastor de Israel, você não encontra: apacente as suas ovelhas. A expressão que você encontra na Bíblia para todo pastor é Jesus falando: apacente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Nenhuma ovelha nunca foi de homem nenhum nessa terra. Por melhor que seja o sacerdote, o pastor, o líder espiritual, nenhuma ovelha pertence a homens. E é isso que me causa tremor e gratidão. Porque eu olho para vocês e eu falo: caramba, Jesus morreu por cada um deles. E Jesus tem confiado a mim pastorear nesse tempo ovelhas dele. Ah, cara, eu quero entrar na nova terra com vocês.
Eu quero viver a Nova Jerusalém com vocês. Eu quero que a gente lembre, sabe? Pô, pastor, lembra? 25 de fevereiro de 2023. A gente estava falando disso aqui, pastor. O senhor errou feio, hein, pastor? É muito mais lindo do que o senhor tentou falar. E eu nem tenho dúvida que eu vou errar. Que eu estou errando. Porque todo o livro do Apocalipse, a palavrinha que aparece é: era semelhante. Falta palavras para descrever as grandezas de Deus. O nosso vocabulário não alcança. Mas em Cristo, eu e você viveremos essa graça.